cerca de 45% das mulheres já tiveram corpo tocado sem consentimento em locais públicos. Em contrapartida, apenas 5% dos homens entrevistados assumiram ter cometido esse tipo de assédio. Os dados são da pesquisa realizada pelo IPEC, que é Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão. E essa é a pergunta: você já sofreu algum tipo de assédio? É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a nossa querida advogada, doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque eu acho que a gente estava comentando isso hoje com as nossas meninas do Fica Alerta, e elas falando, olha, não tem como não passar por uma situação como essa, de dificuldades, né, de serem, às vezes, tocadas indevidamente e sem autorização, que é o pior. Doutora Júlia Nunes, os números são claros, poucos homens assumem que fizeram isso. Nós estamos mudando um pouco a realidade ou nós estamos tendo mais um pouco de transparência e é por isso que esses números acabam ficando mais gritantes? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Explica Pra Gente, viu? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. A grande diferença é que hoje nós temos a liberdade de expressão para contar o que vem acontecendo em nossos corpos. Nenhum agressor reconhece de imediato. Por isso, a grande dificuldade das mulheres irem à delegacia, formalizar a denúncia e conseguir atingir o seu objetivo, que é ter esse agressor retirado da sociedade. Ele não assume, ele tem que ser pego em flagrante, ou essa vítima ela tem que ter testemunhas e provas através de telefone, de filmagem, através de um vizinho que viu o sofrimento que ela passou. Em bem verdade, e os dados estão aí bem claros, é que a gente está sendo vítima dentro de casa, mas a gente está sendo vítima também sendo praticada nas ruas, na academia, dentro dos transportes públicos. E o grande problema é o que você vem dizendo há muito tempo, Wilson. Até pouco tempo atrás, o homem que se masturbava dentro de um ônibus, por exemplo, ele não tinha uma aplicação de uma pena que valesse realmente o crime que ele cometeu, os danos causados a essa mulher, a essa criança. E hoje, com a modificação da lei, já existe sim. Já tem uma tipificação, ele já inclui como importunação e dependendo do que ele fez, se ele usou ameaça ou força, ou se ele causou algum dano, ele pode chegar a ter uma pena de até 30 anos. Então, não é mais brincadeira, a gente tem que gritar para que eles aprendam a nos respeitar. Muito bem, doutora. Vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer uma cartela aqui para a gente comentar um pouquinho sobre essas situações que nós estamos acompanhando. Por favor, produção, coloca aqui no nosso telão para que a doutora Júlia junto comigo aqui. A violência contra a mulher. Agredidas ou xingadas após um não. 41%. Essa é aquela história que as pessoas, principalmente aconteciam muito nos carnavais fora de época, em eventos com muitas pessoas. O cara acha que está tomando todas, ela também, porque a mulher está dançando, está feliz, ele acha que pode pegar pelo braço e tascar um beijo nela, mesmo sem ela querer, porque ele acha que isso é lindo, é maravilhoso. Perfeito. E importante porque nesse final de semana em Maceió também vai ter essa festa que é aberta. Não existe mais a opção de você segurar ou beijar à força. Antigamente eles faziam um redorzinho de amigos e você era obrigada. O beijo lascivo hoje é estupro. Se você está sendo obrigada a beijar alguém e está sendo utilizado força para isso, ele pode ser preso e deve ser preso em flagrante por estupro. Quando a gente fala do não, o não não é só para a festa não. O não também está dentro de casa. Quando a mulher vai ter relação sexual com o marido e se nega a praticar qualquer ato, ela é esculhambada. Essa semana a gente teve um caso que posterior vai vir aqui à tona com certeza, de meninas, adolescentes que passavam na rua e aí o rapaz chamava para praticar atos libidinosos e quando elas brigavam e quando elas xingavam, era pior ainda, a agressão ela piorava. Não só perante ele, mas perante toda a sociedade. Então, o não nosso, como mulher, ainda não está sendo respeitado, mas precisa ser e é necessário que as autoridades e as mulheres gritem e que as autoridades tomem as providências devidas. Muito bem, vamos lá então para um outro ponto, inclusive aqui do quadro, pode colocar aí, produção, por favor. Importunação em transportes públicos, 32%. Veja que nós temos aqui as mulheres agredidas ou xingadas, temos 41%, a importunação em transportes públicos, 32%, e as tentativas ou abusos sexuais quase juntinho da importunação nos transportes públicos, 31%. O transporte público a gente fala assim, é o quê? Os trens, ônibus, onde as pessoas estão mais metrô, mais juntas, ali. Sim, metrô, né, que tem muito... Elevadores.
Tudo que for de transporte que for público é comum ele passar ralando em você, passando a mão, ou até mesmo ele praticando ato que não toque em você, mas que seja constrangedor e que seja contra a sua pessoa. E, doutora Júlia, a mulher percebe, por exemplo, vamos falar do ônibus, tá? Porque muitas pessoas falam, Wilson, mas a gente está no ônibus lotado, a gente tem que passar, não tem como a gente virar fumaça. Entendo, mas a mulher sabe, e você sabe também, quando você passa, primeiro pede licença. Gente, licença, eu vou descer, licença. E você sabe, a mulher percebe, não percebe, doutora Júlia? É importante que você fale isso como mulher, que você está passando ali porque você precisa transitar para descer, quando você está passando com a intenção de se aproveitar. Wilson, quando você passa por alguém, você toca o corpo inteiro. Quando você passa com o intuito de atingir a sexualidade dessa mulher e praticar um ato libidinoso, o seu corpo ele não toca, o que toca são as partes íntimas. Essa pessoa, existe a possibilidade dela ir um pouquinho para frente ou virar um pouquinho de costas, mas não. Ela continua lá, mantendo, se esfregando e ocasionando um dano. A mulher, normalmente, ela olha com um olhar já de repressão. Por meio, se você toca numa mulher, mas é sem querer, você topa, você pede desculpa, você vai embora. Não, o que acontece, na verdade, nos transportes públicos é uma insistência no ato. É aquele negócio, eu tô aqui para passar, tem outro espaço do meu lado, por que você não tá? Se você tá com uma mulher, tá na bunda da mulher, por que você não vira de costas? Ou por que você não fica na lateral? Não tenta evitar de tocar a parte que possa talvez até, talvez você não tenha nem a intenção, mas tenta ficar de uma forma que você acabe não colocando constrangendo, dúvida, né? Constrangendo nem a você, mulher. nem a própria moça que está lá. E na maioria das vezes, quando há a prática desse ato libidinoso, o corpo dele está fisiologicamente alterado. E a mulher percebe isso. Exatamente. Seja ela em pé ou seja muitas vezes a moça sentada e aquele rapaz está ali e ele se encosta e aproveita com o balanço do ônibus para poder encostar os órgãos genitais, inclusive no braço da moça. A moça muitas vezes a cotovela para lá, mas ele continua insistindo. Incrível, Wilson, é que não acontece com homens. Já que ele vai ralar numa mulher, por que ele não rala num homem também, já que ele tem que passar? Porque ele não rala num homem, só rala numa mulher, na maioria das vezes em uma criança, num adolescente, sempre aquela pessoa mais fragilizada e sempre aquela pessoa que ele acha que vai obter essa vantagem. Isso é crime. É crime, precisa ser denunciado. De imediato, estou dentro do ônibus, eu peço para parar o ônibus, eu grito, mostro o que está acontecendo, porque a polícia é acionada e ele já desce do transporte público preso. Perfeito. Doutora Júlia, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação com a gente aqui. Bom feriado para você, dia da emancipação política aqui do nosso estado de Alagoas, que a gente tenha nessa emancipação também, como as mulheres lutam também por essa emancipação, não no sentido de emancipação, de ser independente em todos os sentidos, mas no sentido de liberdade. De liberdade, a liberdade com respeito, que é isso que é importante, acho que é uma luta muito importante que vocês estão travando e a gente vai estar junto nessa luta, com certeza. Quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, por favor, aqui é Júlia Nunes, _mulher. E hoje você trouxe uma princesa linda, Sofia, ali, ó. Muito bem. Quantos aninhos tem a Sofia? Já está com 10, Sofia. 10 aninhos. Tá uma grandona ela, né? É enorme. Tudo bom, Sofia? A gente está trabalhando para isso, né, Wilson? Para que ela possa crescer e chegar na minha idade sem ter problema de passar no transporte público, podendo passar na rua livremente e é o pessoal que está em casa também. Que a gente tenha essa nova geração, então, sem ter esses problemas terríveis com números gritantes como esse, como nós estamos vivendo na nossa geração, né? Obrigada, Wilson. Obrigada a todo mundo que está em casa e vamos juntos construir uma nova história para essas pequeninas. Tudo bem, doutor. Um beijo, grande sucesso. Deus te abençoe sempre, Amém, viu? Muito obrigado todos. pela sua participação aqui com a gente. Muito bem.